A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Eu hoje quero compartilhar com vocês uma leitura que ela é muito conhecida, muito falada, mas especialmente quando eu li, eu me emocionei muito porque a gente começa a ver o tamanho do amor de Deus e do valor do sacrifício de Jesus Cristo, né? Pelas nossas vidas. Então, eu quero convidar vocês a fazer uma leitura bíblica no livro de João, capítulo 17. A gente vai ler um trechinho de uma oração que Jesus faz, uma oração bem longa. A gente vai ler por isso só um pedacinho, que é conhecida como a oração sacerdotal, que ele faz muito provavelmente no jardim do Getsemane. Já ali, bem pertinho de sofrer tudo o que sofreu na cruz, né? No que a gente chama do tempo que ele viveu de paixão de Cristo. Todas as dores que ele viveu por nós. Cumprindo o propósito do Pai, do nosso Deus Pai, né? Eu vou fazer a leitura, vou fazer só de alguns versículos, tá? Elas são 26 versículos e eu convido vocês novamente, façam a leitura dessa oração em João 17. É lindo ver o tamanho do amor de Deus Pai e de Deus Filho por mim e por você. Vou ler o verso 8 ao 13, tá bom? Só pra gente ter um vislumbrezinho, uma ideiazinha desse amor. Verso 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, Jesus falando, tá? Para o Pai, orando ao Pai. Porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Ele está falando dos discípulos, né? Que acreditaram e creram em Jesus Cristo, enviado pelo Pai. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ele fala do relacionamento dele com o Pai, né? E do relacionamento dele com aqueles que Deus deu para ele, os seus discípulos amados, né? Aqueles que creram nele. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Né? A gente remete aqui, a nossa memória remete ao discípulo Judas, né? O Judas o traidor, que cumpriu o seu papel também nessa missão de redenção, né? Da redenção de toda a humanidade. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. E ele continua, gente, ele continua essa oração linda e merecida, que a gente não merece. Você imagina o Santo dos Santos fazendo essa oração por mim e por você. E aí eu anotei aqui umas coisinhas para não esquecer de falar, porque dá para dividir esses 26 versículos em algumas partezinhas, né? Primeiro, ele ora ao Pai como um sacerdote. Ele se apresenta como o próprio sacrifício para a expiação dos meus pecados, dos seus pecados, né? E segundo, ele ora sobre o seu relacionamento com o Pai. Logo do verso 1 ao 5 vocês vão conseguir perceber isso. Façam essa leitura. É muito gostosa. Vai produzir coisas boas no seu coração. Ele fala sobre como ele se relaciona com o Pai, né? Como eles são íntimos e são um. Eles têm unidade. E aí do verso 6 ao 16, ele começa a pedir ao Pai pelos seus discípulos, por aqueles homens que creram nele e creram que Deus Pai enviou Deus Filho aqui na Terra. E que seguiram com ele por um tempo, né? 3 anos de evangelho. Jesus esteve com eles ali ensinando arduamente, dando o exemplo de como se viveriam eles aqui, né?
como eles deveriam viver aqui e como eles deveriam levar essa mensagem do Evangelho de Jesus, que é uma mensagem de paz, de redenção, de salvação e de amor. E aí Jesus, do 6 ao 19, ele se preocupa com esses homens, se preocupa com esses irmãos. E pede ao Pai para cuidar deles, para guardá-los, né? Porque enquanto Jesus estava aqui, Jesus guardava eles. Depois eu notei que do 20 ao 26, a gente consegue perceber que Jesus ora por todos os que irão crer nele. E aí, do 20 ao 26, ele está falando de mim e de você. De nós que não andamos com Jesus na terra, mas que creríamos nele, no seu evangelho e na salvação, através de Jesus Cristo, no futuro. E essa oração nos alcança. E a nossa alegria é perceber o cuidado de Jesus com as pessoas que iriam ainda crer, né? Com todos nós que íamos conhecê-lo e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, para herdarmos a vida eterna, uma vida com Ele, né? Em outro momento da nossa vida, não mais essa natural. E por essas pessoas Ele clamou. Mas vamos prestar atenção que Ele fez essa oração linda e merecida, essa oração de amor, essa oração sacerdotal de entrega, de obediência, porque Ele estava obedecendo ao seu Pai quando se entregou por nós, né? Ele fez tudo isso um tempinho antes de sofrer as dores da cruz, de morrer, né? Apesar de que Ele ressuscitaria, Ele era Deus, apesar de estar em forma humana, Ele também era Deus. Mas mesmo assim, Ele tirou um tempinho para clamar pelos seus discípulos e por nós que creríamos nele no tempo futuro. Então eu quero perguntar para mim e para você, quando a gente passa pelas adversidades da vida, nós temos essa capacidade de interceder pelo outro, de pedir a Deus por outra pessoa, enquanto nós estamos sofrendo, enquanto nós estamos passando por uma adversidade? Será que a gente consegue se assemelhar a Jesus a esse respeito? Será que a gente consegue desenvolver esse amor, essa compaixão que Ele vem nos ensinando em todo o tempo? A olhar um pouco além de nós, a olhar para o próximo e servir ao próximo como Ele serviu. Ele, sendo Deus, serviu a pecadores, porque os amava, porque obedecia a seu Pai e conhecia o plano de resgate do pecado, conhecia o plano de salvação para nós. Então, quem de nós, né, faria isso num momento tão crítico, tão terrível? Quanto de nós a gente está parecendo com esse Jesus maravilhoso, com essa pessoa linda que Ele é? Então Jesus nos amou a esse ponto, de em meio à maior dor que Ele viveu aqui no mundo, se preocupar conosco. E com a forma como nós levaríamos a mensagem dele adiante, porque Ele sabia que nós seríamos perseguidos e seríamos afrontados, né? Por isso Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a gente precisa se agarrar a essa palavra. Porque se a gente fizer a nossa parte, né, Deus é bom e fiel para cumprir sua palavra sobre nós. E Ele tem cuidado de nós. Ele nos ensina nessa oração algo poderoso, que eu queria que fizesse parte, mais vezes, né, parte da nossa vida. Tantas coisas acontecem na nossa rotina que nos tiram assim, desse tempo de introspecção, de autoanálise, e nos tiram também do tempo de doação, de compaixão. E Ele nos ensina nessa oração acerca da intercessão. Uma oração pelo outro. Quando você vai diante do seu Pai, Deus Todo-Poderoso, pelo poder do nome de Jesus, porque é Ele o dono das nossas vidas, e através da ação do Divino Espírito Santo, que é Ele quem toca o nosso coração, que nos capacita a amar e a ter compaixão suficiente
para orar por outra pessoa que não seja nós. Para orar por uma pessoa que às vezes você não tem nem intimidade, às vezes não tem nem afinidade, né? Mas a compaixão supera qualquer obstáculo humano. Porque tanto a vontade, o querer e o fazer é Deus quem coloca no nosso coração. Eu não acordo disposta a orar por alguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai me transformando a esse ponto, né? E ele me dá a oportunidade, de interceder pelo próximo. E isso é um privilégio que a gente precisa valorizar. Então, se hoje eu ainda não tive a oportunidade, eu vou buscar esse tempinho e eu convido você também. Quem sabe hoje não é o dia de você começar a praticar esse tipo de coisa, né? Interceder por alguém. Ainda que não seja uma pessoa da sua maior afinidade, não importa. Importa o nome que Deus vai colocar no seu coração, importa a pessoa que o Espírito Santo vai trazer. Então eu quero deixar essa reflexão para nós a respeito dessa oração linda. Vai lá, porque você vai amar tanto quanto eu amei ou ainda mais. E o Espírito Santo de Deus vai te guiar nessa leitura e vai trazer ao teu coração essa verdade linda. João 17. A oração sacerdotal de Jesus. Eu quero deixar para vocês aqui essa reflexão que me abençoou muito. E por isso eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que me abençoe o nosso dia e que ele permaneça conosco nos nossos lares, na nossa família, nos guardando e nos livrando de toda a investida do mal. Em nome de Jesus, tá bom? Vou ficar por aqui. Beijo. Deus abençoe a todos nós.